Boa noite a todos! Boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É muito bom ter vocês aqui, tá bom? Para quem me assiste, eu me chamo Enilton e eu estou aqui na igreja do Ligeiro. Aqui, nós vamos falar hoje sobre a oração, um estudo muito bom e eu espero que os irmãos gostem, que foi feito com muito carinho para vocês. Amém. Tá bom? Nós vamos estudar sobre a oração. Nós vamos ver na Bíblia a oração que Deus aprova, a oração que agrada os ouvidos de Deus, e ao mesmo tempo nós vamos desmistificar alguns estilos de orações que alguns evangélicos têm por aí. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Todos encontraram? Amém. Amém? Quem achou diz amém bem forte. Amém. Amém. Lucas capítulo 11, o verso 11, primeiro. Bom, o verso primeiro diz o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Percebam aqui a necessidade dos discípulos em querer aprender a orar. E eu pergunto para os irmãos: será que nós sabemos orar? Será que nós oramos de acordo com a palavra de Deus? Alguns irmãos nossos de outras denominações rodam, pulam, gritam e falam cada coisa que ninguém entende, umas línguas estranhas, e diz que aquilo é a língua dos mistérios. E Deuteronômio 29, verso 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas a nós, os nossos filhos. Então a gente vê que esse negócio de línguas de mistério é só a crença deles, na sinceridade deles. Mas nós vamos ver na Bíblia hoje alguns aspectos importantes e interessantes com relação à oração. Então nós temos aqui a necessidade dos discípulos, que foi de querer aprender a orar. E nós devemos ter essa necessidade também, porque nós devemos comunicar com Deus. É uma necessidade que nós temos no nosso coração. O ser humano, desde as histórias dos antepassados, sempre teve a necessidade de comunicação com a divindade. Você pode pegar aí qualquer história de qualquer tribo dessas daí da África, ou dos lugares mais remotos da Terra, que nunca ouviram falar de Deus, mas ali, essa sociedade, essa cultura, eles conversam com alguma divindade, segundo eles. Então, há uma necessidade no ser humano de falar com uma divindade, E há uma necessidade, eu acredito que foi Deus que colocou essa necessidade em nós, amém? Para que nós pudéssemos ter o desejo, para podermos falar e conversar com Ele, Mas tem alguns aspectos que nós devemos nos atentar com relação à oração, tá bom? Nós vamos abrir alguns textos bíblicos. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora Mateus capítulo 6, o verso 6. Nós vamos ver na Bíblia, tá bom? Nós vamos deixar que a Bíblia nos diga qual é a oração que Deus prefere, qual é a oração que Deus aceita, de coração. Mateus capítulo 6, o verso 6. Todos encontraram? Amém. Amém? Você deixa a Bíblia aberta que nós vamos estar lendo alguns dos textos, tá bom? Mateus 6, o verso 6 diz, olha: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Às vezes, nós temos o costume só de orar na igreja, em público. Talvez eu esteja falando para alguma pessoa que não tem o costume de orar em casa, e ora apenas na igreja. E eu pergunto para você, meu querido irmão e minha querida irmã, aonde nós vamos chegar se nós não tivermos esse costume de orar e falar com o nosso Deus? E aqui a primeira recomendação para se ter uma oração, uma conexão direta com Deus, é orar intimamente ao Pai. Se nós formos orar em secreto,
ao Pai. Mas, irmão, o senhor está querendo dizer que nós não vamos orar mais na igreja? Não, não é isso. Pelo contrário. É para que nós tenhamos, Jesus aqui, ele está dando ênfase, é para que nós tenhamos o desejo de orar em casa. Você pode ver que ele dá ênfase no quarto, para você orar no seu quarto. Outro dia eu pregava na igreja do IPEP, que a nossa casa deveria ter um local dedicado para oração. Seja o nosso quarto, toda a nossa casa deve ser uma casa de oração, mas assim, ao meu ver, um lugar especial, para que a pessoa possa ali orar mais intimamente com Deus, né? Outro aspecto da oração, eu queria ver com os irmãos aqui, Mateus 6, o verso 7, olha o que Jesus diz, e olha que coisa forte com relação à oração. Mateus 6, o verso 7 diz, e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Tem pessoas que repetem tanto numa oração, que a oração se transforma numa reza. E ele fica repetindo. E para essas pessoas, o ato de repetir, para eles, quanto mais ele repetir, mais ele vai alcançar os ouvidos de Deus. Mas o próprio Cristo já falou, não precisa repetir. Não precisa. Fala uma vez só. Ok, pode, fala, fica à vontade. E aquela oração, porque todos os dias nós nos levantamos. Eu sabia que alguém ia fazer essa pergunta. Nós agradecemos todos os dias. Obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma noite. Obrigado por estou acordado. O que Jesus quis dizer aqui, minha querida irmã, não foi a questão desta oração aí. É a questão de, em uma oração só, eu ficar repetindo. Eu vou dar um exemplo. Ave Maria. Entendeu? Por exemplo, numa oração só, quantos textos a pessoa ali reza? Não estou aqui criticando os irmãos católicos de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu os admiro pela sua fé, pela sua sinceridade. Eu acho muito bonita essa prática que os irmãos da Igreja Católica têm. Porém, à luz bíblica, essa questão de ficar repetindo não é muito correta. Segundo o que Cristo mesmo disse. Né? Então, irmã, agradecer ao Senhor toda manhã, todo dia, não é uma repetição, vãs repetições, mas sim em uma oração só, eu ficar repetindo um monte de coisa. Senhor, abençoa meu filho. Aí passa um minutinho, na mesma oração, Senhor, abençoa meu filho. Senhor, mas eu estou te pedindo de novo, abençoa meu filho. Olha só que negócio interessante. Se você estivesse conversando com uma pessoa e a pessoa volta e meia ficasse repetindo o assunto para você, como é que seria esse diálogo? Não seria enfadonho para você? Você está conversando com uma pessoa e aí ela está repetindo para você, irmã, hoje teve o culto da terça-feira, eu falei sobre a oração, foi muito bom. Aí depois, alguns segundos irmã, hoje teve o culto da terça-feira e foi muito bom, eu falei sobre a oração. Irmã, hoje teve o culto da terça-feira, foi muito bom, eu já falei sobre a oração. Tá vendo? Só esse pouquinho de vez, o nosso cérebro já fica, já dá um alerta. Tá bom, você já disse. Entendeu? Então aqui o nosso Deus, Cristo Jesus, ele falou, olha, não faz vãs repetições, seja bem direto, né? E ele fala, né, que tem muitas pessoas que repetem porque acham que vão ser ouvidos. E nós vamos ver aqui que a questão de Deus ouvir a oração não tem nada a ver com repetição, né? Tem outras coisas por trás. Né? Deixa eu ver aqui. Eu montei um cronograma bíblico de como deve ser a oração. Eu peguei alguns textos da Bíblia. E eu quero ver se vocês têm essa mesma percepção comigo também. Estava pensando em casa e ali eu falei, deixa eu levar isso daqui para os irmãos, eu quero ver se eles vão ter essa mesma percepção. Isaías 59, 1. A primeira característica de uma oração verdadeira, ela não precisa de grito. Já começa por aí. Olha o que Isaías 59, o verso 1 diz. Isaías capítulo 59, o verso é o primeiro. Isaías 59, verso 1. Todos encontraram? Amém. Amém. Olha que texto interessante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
e nem surdo o seu ouvido para que não possa, para não poder ouvir. Deus não é surdo. Não precisa gritar. E tem gente que grita, e grita, grita que a garganta fica vermelha, essa veia aqui fica a ponto de explodir. Porque para ele acha que quanto mais ele gritar, vai chegar aos céus. E começa a rodar, e vira um helicóptero lá girando, e aquele negócio louco. Não precisa disso. Entendeu? A Bíblia é bem clara em dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos. Não precisa gritar. Entendeu? Eu já participei, assisti a alguns cultos de outros irmãos nossos, de outras denominações, eu saí com dor de cabeça, irmãos. Eu tive que tomar medicamento, que eu não aguentei, do tanto do grito. E tinha uma irmãzinha do meu lado, né? Na sinceridade dela, tadinha, uma senhora, e ela gritava tanto, e gritava, e começava a babar, e começava, entendeu? Mas não tem necessidade disso. Tá? Algumas pessoas fazem porque são sinceras, não têm um conhecimento da luz bíblica, né? Então Isaías 59, verso 1 diz que não precisa de gritar, tá bom? Olha outro texto mais interessante, Lamentações 3, o verso 8. Você vai passar aí, tem Jeremias, tá bom? E depois tem Lamentações, o capítulo 3, o verso 8, diz o seguinte. Olha que interessante isso daqui. Todo mundo encontrou? Amém. Você vai passar aí algumas páginas. Lamentações, o capítulo 3, o verso é o 8. Depois de Jeremias, tá bom? Amém? Lamentações 3, capítulo 3, verso 8 diz o seguinte: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Olha que texto forte. Gente, irmãos e irmãs, é claro ou não é o texto? Por que as pessoas às vezes não chegam na compreensão desses assuntos, né? Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Não precisa gritar. Não precisa ficar esquizofrênico, tremendo e gritando e berrando. Não precisa disso. Eu já presenciei algumas igrejas, irmãos nossos mesmo, adventistas, que o negócio é complicado. Tem uma igreja, eu não vou dizer aonde, né? Eu assisti um culto lá e os irmãos tinham a cultura de gritar mesmo. Gritar de ponto de pular. Entendeu? E aí a gente estudou esse tema aqui, e graças a Deus que depois desse tema eles não mais... justamente. Né? É porque quando há uma pessoa sai de outra denominação, ele acaba saindo e trazendo essa cultura, né? Mas a palavra do Senhor diz que a verdade nos liberta, né? E aí a gente vai nos adequando da forma que a Bíblia fala, né? O outro texto aqui que eu quero estudar com os irmãos, Atos 19, 32. Olha como esse é mais claro ainda. Você pode marcar na sua Bíblia para você mostrar para um irmão aí de outra denominação, que gosta de gritar muito, que gosta de fazer a cabeça do povo doer. O meu tio, Atos capítulo 19, verso 32. Eu tenho um tio que ele morava numa casa ao lado de uma igreja bem animada, sabe? Irmãos, dia de culto a gente não dormia. O negócio era complicado, eles gritavam muito. E já aconteceu de chamarem a polícia para mandar acalmar o povo. Entendeu? E na Bíblia, irmãos, eu não encontro em nenhum lugar a Bíblia falando que é para orar desse jeito. Gritando, rodando, pulando, salteando e falando língua estranha. Porque biblicamente o dom de línguas é o quê? Falar outros idiomas. Não é falar labachúria, decanta, decovas. O que é isso? Vocês entenderam o que eu disse? Nem eu. Entendeu? Gostaram, né? Olha que texto mais esclarecedor ainda. Atos 19, verso 32. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em quê?
Vixe, de nome lá mais de uma igreja ainda, ó. A assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Olha que texto claro. Uns gritando, outros numa bagunça, outros fazendo alguma coisa, e eles nem sabiam porque estavam naquela bagunça toda. E aqui é bem enfático em dizer, né? A assembleia, né? Não estou querendo falar a mão dos irmãos da igreja de assembleia. Estou dizendo o texto bíblico, é o texto que está falando, não sou eu. Tá bom? Você que está me assistindo, é o texto, não é eu. Tá? Atos 19, verso 32. Marcou aí direitinho? Olha aqui, ó. Outra característica de uma oração que Deus aceita. Provérbios 28, verso 9. Irmãos, eu gosto demais de estudar a Bíblia. Fazer essa viagem na Bíblia assim, pesquisando textos, vendo o que realmente a Bíblia diz. É outra coisa, é outro nível. Né? Provérbios 28, 9. 28 de Provérbios, o versículo é o 9. Olha só, isso é outro forte, viu? Segura na cadeira aí, que lá vai chumbo, ó. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você, meu irmãozinho, que está me assistindo, ou você já viu alguém falar que a lei de Deus passou, que Jesus crucificou a lei, que a lei morreu em Cristo, que não precisa mais de lei, que agora a gente só vive na graça, porque a graça de Cristo nos dá a liberdade de fazer tudo agora, porque não existe mais lei. Cuidado, toma muito cuidado, porque a Bíblia é bem clara em dizer, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. E a lei de Deus está em Êxodo capítulo 20. Se você tropeça em um só ponto daquele, lamento te informar, mas a palavra de Deus diz que a sua oração é abominável. E uma das características para que uma oração seja aceita tem que estar de acordo com os mandamentos, a lei de Deus. Amém? Amém. A lei do Senhor é santa e pura. Jesus não revogou a lei, muito pelo contrário, ele fala lá em Mateus, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Jesus não crucificou as leis, e hoje nós estamos respaldados pela graça de Cristo, mas a lei ainda continua em vigor, tá bom? Amém. Quando você vê alguém dizendo que a lei passou, então pergunta a ele se pode matar, pode roubar e adulterar. Outro dia um irmão de uma outra denominação chegou em mim e falou, olha irmão, a lei passou, não precisa de lei mais. Nós agora estamos respaldados pela graça de Cristo. Eu falei, amém, concordo com você. Estamos sim respaldados pela graça de Cristo. Mas graças a Deus, meu querido irmão, que eu não moro do lado da sua casa. Ele achou que por quê? Eu falei, não, porque para matar e roubar, você pode fazer. Não existe mais lei? Não, mas também não é assim. Eu falei, não, matar, roubar, adulterar, está na lei de Deus. Uma vez que você disse que a lei de Deus não vale mais, então eu não quero ficar nem perto de você, porque eu tenho medo de você. Não, irmão, mas também não é assim. Estão percebendo, irmãos, que a incoerência de alguns evangélicos? É complicado isso daí, tá bom? Então tem que estar na lei de Deus, tá bom? A mensageira do Senhor, Ellen G. White, escreveu o seguinte, olha, a oração é o abrir o coração a Deus como se fosse a um amigo. Está lá no Caminho a Cristo, página 93. Você pode conversar com Deus o que você quiser. Um amigo, gente. Jesus é o nosso amigo. Cristo é o nosso melhor amigo. Deus é nosso amigo. Eita, mas será que eu posso conversar esses assuntos com Deus? Será que tem restrição de assuntos com Deus, irmãos? Não tem. Você pode conversar com Jesus abertamente. Ele está ali para te ouvir. Entendeu? Chegar para o Senhor à noite. Senhor, eu estou triste, porque a minha vizinha foi passar no meu varal e passou, esbarrou na roupa e sujou minha roupa. Ela fez de propósito, Senhor. Tem misericórdia dessa mulher, Senhor. Entendeu? Pode contar tudo para Jesus. Você não precisa ter formalismo. É claro que para conversar com o nosso Deus,
precisamos ter respeito, porque Ele é o nosso Deus, Ele é santo, né? Temos que respeitar o Rei e Criador do universo, mas nós não podemos ter restrição de assunto para conversar com Deus, tá bom? Qualquer coisa, Senhor, abençoa meu marido é muito cabeça dura, e conta para o Senhor os problemas do teu relacionamento. Abençoa meu filho, minha filha. Entendeu? Então pode conversar com o Senhor abertamente. Você pode contar para Ele o que você quiser. Tá bom? Não tem nenhuma objeção. Estamos chegando ao fim do nosso estudo. O livro dela, o Serviço Cristão, página 171, diz: os homens e mulheres de oração devem ser homens e mulheres de ação. Você percebeu uma coisa? Que a palavra oração, se você tira o nome ora, fica ação. Então, meus irmãos, nós não devemos só pedir. Fazer. Ação. Agir. Porque Deus vai agir na nossa obra no momento que a gente for agir e fazer. Tá bom? Então, quando nós formos orar ao nosso Deus, vamos ter cuidado com as repetições. Não precisa ser gritado, entendeu? Você vai ver na Bíblia muitos homens que apenas em atitude de reverência entrava ali em conexão com Deus, sem nem abrir a boca. O nosso Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, está em todos os lugares e é onipotente, o mais poderoso do universo, entendeu? Ele sabe de tudo. Se você fechar o olho e elevar o seu pensamento a Deus, Ele vai estar ouvindo você, tá bom? Mas não precisa ser da forma como os outros irmãos fazem, e nós temos luz suficiente para isso, amém? Amém. Então, cumprindo o que nós estudamos aqui, eu gostaria de convidar todos os irmãos aqui para frente. Nós vamos dar as mãos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus, amém? Vamos lá? Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado porque o Senhor se comunica conosco. Amém. Através da sua palavra, através do espírito de profecia. Mas nos ajuda, Senhor, a criar o hábito de orar, conversar com o Senhor. Amém. Nós aprendemos hoje como deve ser uma oração, como o Senhor atende às nossas orações. E por favor, Senhor, esquadrinha o nosso coração, veja as nossas necessidades e nos dê conforme a tua santa e boa vontade. Amém. É isso que eu agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos com Deus. Amém. Deus os acompanha até as suas casas. Foi muito bom estar com vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Amém? Amém? Tá aqui.